Olá a todos. É, Hoje nós vamos falar sobre o papel das florestas no processo de geração dos créditos na geração de crédito CO2. Né? Nós vamos mostrar que, principalmente para o pessoal florestal, que a reconstituição, os plantios florestais e as reconstituições florestais, ela está no centro da nós viabilizarmos a economia do carbono zero, a nova economia, e a gente tentar para gerações futuras a gente trazer a concentração ideal do CO2 da atmosfera para o ponto ideal, né, de condição de vida aí no planeta. Né? Então, para quem não é florestal, eu vou mostrar uma próxima tela. Né? A árvore, ela basicamente, ela tem na sua composição o carbono. Né? Ela vai formar celulose, hemicelulose, lignina e outros voláteis. Né? Tudo à base de carvão. Né? De carbono, desculpe, tudo à base do carbono. Né? O carbono reagindo com oxigênio, com hidrogênio e outros menores. Né? Então, se você pegar a estrutura da árvore, ela tem a umidade, você tira a umidade, mais ou menos de 48% a 52% é o carbono, que ela tirou da atmosfera. Né? Então, aí nós temos esse processo que vocês conhecem, é o processo da fotossíntese. Né? O CO2 da atmosfera ele tira, né? A energia solar promove as alterações da molécula de carbono que reage com a molécula de água, né? Então ela pega o carbono para formar essa molécula e libera o oxigênio. Né? Então transforma o CO2 em oxigênio e o carbono ele vai realmente constituir a base da floresta. Embaixo ela tira a água do solo, né? E também os sais minerais que ela precisa para a sua composição, e a partir do momento que ela não precisa mais, ela devolve isso aí para boa parte dela, ela devolve para o solo para reposição de nutrientes numa próxima vida. Então, ali embaixo, vocês estão vendo a reação, né? Tira 6 moléculas de CO2 da atmosfera, com 12 moléculas de água, na presença de luz, você faz a fotossíntese, né? E ali nós temos a geração do açúcar, né? Que se compõe para fazer a celulose, hemicelulose e lignina, né? E libera a água, uma parte da água, e o oxigênio que volta. Né? Então, nós estamos vendo que esse é o equilíbrio da vida. Né? A floresta e todos os seres orgânicos tira o CO2 da atmosfera e devolve o oxigênio. Nós, os seres animais, né? Animais, vírus, bactérias, etc., a gente faz o contrário. A gente pega o alimento, que é o carbono das plantas, né? Pega o oxigênio da atmosfera e a gente devolve o CO2. Né? Então, existe um equilíbrio, ou seja, a parte orgânica tira o CO2 e devolve o oxigênio, nós tiramos o oxigênio e devolvemos o CO2. Aí você tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio que não aumenta a concentração. Né? Você retira a partir do momento que você tem uma base florestal ali naquele ponto. Né? Então, a grosso modo, basicamente é isso. Eu vou mostrar para vocês, então, uma próxima tela, que lá no passado, há mais de 400, 500 milhões de anos atrás, né, o CO2 da atmosfera era elevado. Então, o que acontece? A radiação solar chegava até o solo, né, você gerava aquela radiação infravermelha do aquecimento da superfície, isso voltava para o espaço. O CO2 e os outros gases do efeito estufa, ele tem a finalidade de reter parte dessa radiação de infravermelho e aí controlar o clima. Porque se passar tudo, nós vamos viver um período glacial. Só que naquela época o CO2 era, há milhões e milhões de anos atrás, o CO2 era muito alto. Então o que a natureza fez para ajustar essa concentração? Ela fez a formação florestal. Né? Ela criou a lignina, que é o elemento estruturante da árvore, as árvores ficaram frondosas, a fibra de celulose e hemicelulose tinha o aglutinante agora, que é a lignina, então se cresceu as árvores. Então, em vez do carbono estar na atmosfera, estava no corpo dela. Só que se você, com toda a base florestal, não era suficiente para você controlar lá, para trazer num nível adequado que ajuste a temperatura. Então, você teve aí vários movimentos, principalmente nos pântanos, né, que as árvores elas foram sendo enterradas. Né? Elas foram sendo enterradas.
E ao ela ser enterrada, ela formou o carvão mineral, principalmente, né? Depois nós vamos falar sobre o petróleo e o gás, como foi formado. Foi com matéria orgânica também, mas um pouco diferente desse caso. Então, quando você tem muito compactado, com pressão, etc., você tem o mais rico dele, que é o antracito, é alto poder calorífico, né? Porque é o carbono mais puro. Depois você tem a hulha, que é o mais usado, e o lignito, que é o pior, que é usado lá no sul do Brasil, né? E tudo mais. Então, o que nós temos que enxergar que o que a natureza colocou debaixo da Terra foi o carbono justamente para ajustar a temperatura ali na atmosfera, até um nível, deixando só um certo nível que retém a quantidade ideal para a vida, que seria 270 ppm de CO2. Tá? Então, ela usou a floresta para fazer isso. Né? Agora, o que acontece de 500 anos para cá, né, com a Revolução Industrial? Nós fomos usando essa energia, né, e estamos usando até hoje. Né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos voltando à condição de inóspitas lá um tempo atrás. E qual que vai ser a solução? Voltar de novo com o processo florestal. Né? Então, esse que é o processo que está claro. Então, eu vou mostrar para vocês assim como é que nós tratamos assim agora o processo florestal, que é uma próxima tela. Né? Bom, imagina que eu tenho uma área nua. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, graças a Deus, 60% das nossas florestas são matas nativas naturais. Né? O núcleo da Amazônia é um núcleo úmido. Né? Mas de 850 milhões, mais ou menos, de hectares que nós temos, 100 milhões de hectares são de pastagens degradadas. Né? 60 milhões é muito bem manejado, mas 100 milhões são. Esse é o nosso foco. Né? Então, o que acontece? A partir do momento que nós fazemos ali o plantio florestal, né, nós vamos ter dois plantios. Um plantio de preservação permanente, que é uma grande chance aí para as prefeituras, para fazer grandes projetos e tudo mais. Né? Aquela área, você faz o plantio florestal dela. Né? Ela vai crescendo, né? Então você nota, né, que a árvore, a partir do momento que ela está crescendo, ela está tirando o CO2 da atmosfera para incorporar na sua estrutura, até que ela chega na fase adulta. Né? A hora que ela chega na fase adulta, o que acontece? Ela não retira mais a concentração de CO2 da atmosfera. Em alguns casos, mas o que ela faz é renovação. Então, todo ano ela renova a casca, renova a folha, renova fruto, forma a serrapilheira, se decompõe e volta o CO2 para a atmosfera. Né? Mas ela recompõe de novo a nova casca, a nova folha, o novo fruto e traz de volta. Então, ela mantém um equilíbrio. Né? Ela mantém ali um certo equilíbrio. Né? Ela mantém aquele equilíbrio. Mas, quando estava no zero até ela chegar à fase adulta, ela gerou ali uma certa quantidade de crédito de CO2 que ela tirou, até chegar naquela estabilização. Esse crédito, o que acontece? Você pode gerar o crédito, você pode fazer dinheiro para custear a floresta e também você ter uma renda para financeiramente você manter aquela floresta ali estável, tá certo? Dentro desse ponto de vista. Tá ok? Então, nós vamos mostrar que existe aí diversos tipos de crédito, mas ele é temporário, ou seja, você vai alugando ele por períodos, né? Porque se um dia você cortar, você perde aquilo. Né? E quem tem o crédito que usou para comprar tem que trocar. Tá certo? Então, o incentivo do crédito CO2 é para você fazer isso. Né? Mas eu vou mostrar para vocês aí também uma próxima tela, né, de que nós temos um manejo que a gente chama de manejo regulado. Né? O que é regulado? Digamos o seguinte, vamos pegar uma cultura que todo mundo conhece, o eucalipto. Né? Digamos que o eucalipto ele tem um ciclo de 7 anos, ou seja, eu planto ele, né, ele vai crescendo, 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 crescendo. No 7º ano ele chegou na sua fase adulta, ele chegou no máximo do seu crescimento. Aí nós cortamos ele, né, e usamos ele para fazer alguma aplicação industrial que nós já vamos falar, né, e tudo mais. Mas vocês imaginam o seguinte, se eu pegar uma área especificamente, uma área específica, né, eu não vou ter crédito, porque eu vou plantar, ele vai crescer e eu vou cortar. Então ele está a zero, daqui a 7 anos ele voltou a ser zero de novo. Não fiz nenhuma vantagem. Mas se eu planto defasado, eu planto um sétimo, um ano.
eu tenho uma área, digamos, de 100 hectares, né? Ou deixa eu dizer um número, eu tenho uma área de 700 hectares. No primeiro ano eu planto 100 hectares. No segundo ano eu planto outros 100, eu planto outros 100. Então, elas vão crescendo, como vocês estão vendo aqui no gráfico, né? Elas vão crescendo. Então, tem sempre um perfil. Eu sempre no sétimo ano, eu sempre tenho uma área para ser cortada e as outras vindo, crescendo, né? De tal sorte que eu cortar, as outras crescem. Então, o perfil ele permanece, né? Então, eu sempre tenho um sétimo no primeiro ano, um sétimo no segundo, um sétimo no terceiro. Então, essa quantidade que permanece, que é constante, na soma do 7, não individualmente na soma do 7, eu passo a ter o crédito para isso, e esse crédito me ajuda na formação florestal. Agora, qual a grande vantagem disso? Que aquela madeira que eu estou retirando, né, eu vou usar na indústria para substituir um fóssil. Então, eu tenho crédito adicional na indústria, né? Então, a madeira ela vai ser a base. Ela vai ser a base de quê? Por exemplo, eu coloquei ali apenas alguns exemplos, né? Então, nós temos ali o primeiro, é o cavaco, para substituir energia nas caldeiras, nas empresas, etc. Muitas já estão fazendo isso, né? Para substituir o óleo, para substituir o gás, né? Esse cavaco eu posso transformar em bioetanol, né? Porque a celulose, a hemicelulose que está contida nele, é um açúcar em cadeia fechada. As enzimas abrem, fermenta, vira o etanol de madeira, tá certo? Além de ser usado em MDF, móveis, madeira e tudo mais, tá? Uma outra questão que eu posso fazer, eu posso secar, flocular e prensar para fazer os pellets, né? E aí eu substituo o carvão nas grandes termoelétricas, né? E eu tenho o pellet na forma de branco ou na forma de steam exploded, né? Que tem um poder calorífico maior. Depois, nós vamos ter o pellet torrefado, que a gente evapora todos os voláteis, né? E aumenta muito o poder calorífico, né? Então, aí você tem um poder, uma utilização maior em termoelétricas dentro das grandes cidades e já a aplicação na mineração e na siderurgia como um elemento já redutor, né? Não com carbono ativo. E a gente pode também fazer a biomassa carbonizada. Desculpe, tem um errinho ali, mas nós já podemos fazer essa biomassa carbonizada que vai substituir o coque de carvão mineral nas grandes siderúrgicas, né? E essa biomassa ela pode gerar termoelétrica, ela vai gerar a energia elétrica que vai compor a eletrólise para formar o hidrogênio, né? Que também vai ser um elemento redutor ali na siderurgia. Então, quando nós temos que substituir toda a nossa matriz energética, né, nós temos que ver a natureza. Ela usou as árvores para tirar o CO2 da atmosfera e estocar debaixo. Então, agora, como nós devolvemos, nós temos que realmente fazer essa reconstituição florestal. Tá certo? Então, é isso que a gente diz, né? As florestas, ela é o centro, é a base da nova economia do carbono zero, né? Muito se fala, apesar de fazer projetos, mas aonde vai estar a base que vai suprir tudo é na floresta. E nos rejeitos agrícolas também, mas esse é um outro assunto. Então, hoje a gente concentra basicamente na floresta, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para a comunidade, especialmente para o setor florestal, né? Que agora nós temos que pensar uma forma aí realmente de expandir esses plantios florestais, não com grandes plantios como foi feito até agora, mas em parceria com produtores florestais, né? Dentro de uma economia que ali você tem uma integração entre pecuária, agricultura e floresta. Essa integração, né? Isso aí realmente é que vai ser a base. O Brasil, de novo, através dos novos plantios florestais, ele tem a chance de se posicionar como um grande supridor dessa energia que vai combater efetivamente o aquecimento global. Ok? Um abraço a todos.